A guerra Irã-Iraque. A região do Oriente Médio é extremamente rica em petróleo, sendo um ponto estratégico de interesse global devido à sua importância econômica. O petróleo é um recurso vital para as economias modernas, e o controle sobre suas vastas reservas tem sido um fator determinante em muitos conflitos na região. Mas o que nos interessa começa em 1979, quando uma revolução no Irã resultaria na derrubada do Shah Reza Pahlavi, apoiado pelos Estados Unidos, e levaria à ascensão do Ayatollah Khomeini, que estabeleceu uma república islâmica. A revolução teve impacto significativo na dinâmica da região, introduzindo um governo teocrático e anti-ocidental no Irã, o que preocupou os países vizinhos e as potências ocidentais. Saddam Hussein, ditador do Iraque naquela época, temendo a ascensão do país vizinho e visando afirmar a hegemonia iraquiana na região, viu uma oportunidade de expandir o território iraquiano e controlar as ricas regiões em petróleo do Khuzestan. Além disso, havia um temor de que a Revolução Iraniana pudesse inspirar insurgências xiitas no próprio Iraque, que tinha uma considerável população xiita apesar do governo sunita de Saddam. Inicialmente, o Iraque lançou uma série de ataques aéreos e invadiu territórios iranianos, esperando uma vitória rápida. Na província do Khuzestan, no sudoeste do Irã, Khorramshahr era uma cidade estratégica devido à sua proximidade com o rio Shatt al-Arab e a fronteira iraquiana. A batalha começou quando forças iraquianas lançaram uma ofensiva massiva para capturar a cidade, logo após o início da guerra. Os combates foram intensos, com as forças iraquianas inicialmente dominando a cidade, devido à surpresa e ao uso pesado de artilharia e blindados. No entanto, os defensores iranianos, compostos por unidades do exército regular e milícias locais, resistiram, transformando a cidade em um campo de batalha urbano devastado. Após semanas de combates brutais, Khorramshahr caiu nas mãos do Iraque em 10 de novembro de 1980. A vitória, no entanto, teve um custo altíssimo para ambos os lados, com milhares de mortos e feridos. A captura de Khorramshahr foi uma vitória inicial significativa para o Iraque, mas o Irã retomaria a cidade em 82 durante a Operação Beit al-Muqaddas, marcando uma virada crucial na guerra. O Irã conseguiria mobilizar suas forças e recapturar a maior parte do território perdido, transformando a guerra em um impasse sangrento, no qual ambos os lados recorreram à guerra de trincheiras. Durante a fase final da guerra, em julho de 88, a Operação Mersat foi uma das últimas mais decisivas operações militares do conflito. O nome Mersat significa emboscada em persa, refletindo a estratégia adotada pelo Irã. A operação foi uma resposta à ofensiva lançada pela Organização dos Mujahideen do Povo Iraniano, MK, um grupo de oposição ao governo iraniano que, apoiado pelo Iraque, tentou invadir o Irã por meio do território iraquiano. O MK lançou a Operação Forog Javidan, Eterna Luz, avançando rapidamente com a esperança de capturar cidades iranianas e incitar uma insurreição contra o regime iraniano. Inicialmente, as forças do MK tiveram algum sucesso, avançando até a cidade de Kermanshah. No entanto, o Irã rapidamente mobilizou suas forças, incluindo a Guarda Revolucionária Islâmica, para conter a invasão. A Operação Mersat foi lançada em 27 de julho de 1988, e as forças iranianas conseguiram cercar e destruir a maior parte das forças do MK. A operação resultou em pesadas baixas para o grupo, efetivamente destruindo sua capacidade de combate dentro do Irã, sendo uma vitória decisiva para os iranianos. A guerra viu o uso extensivo de armas químicas por parte do Iraque, bem como ataques a navios petroleiros no Golfo Pérsico, que ameaçou a segurança das rotas de petróleo internacionais. Diversos países, incluindo os Estados Unidos, a União Soviética e potências europeias, forneceram apoio direto ou indireto ao Iraque. O Irã, por sua vez, recebeu apoio mais limitado, principalmente da Síria e da Líbia. A ONU tentou mediar o conflito várias vezes, mas só em 1988, após anos de negociações e resoluções, conseguiu implementar um cessar-fogo com a Resolução 598 do Conselho de Segurança. A guerra resultou em enormes perdas humanas e econômicas para ambos os lados, sem mudanças territoriais significativas, sendo um dos conflitos mais longos e devastadores do século XX e moldando a geopolítica do Oriente Médio por décadas. As tensões entre os dois países continuam a influenciar a política regional. A guerra demonstrou o potencial de devastação dos conflitos modernos e a complexidade das relações internacionais envolvendo recursos estratégicos como petróleo. A intervenção e o apoio de potências estrangeiras ilustram como interesses econômicos e estratégicos podem perpetuar e complicar conflitos regionais. E por hoje é isso, pessoal. Não se esqueça de se inscrever e curtir o vídeo. Obrigado.